Olá, somos a Brafintec Consultoria e no vídeo de hoje falaremos sobre tubulações, acessórios, válvulas e suas aplicações na indústria. Aqui é a nossa equipe. Falando um pouco sobre os tipos de tubulações, o mercado atual possui variados tipos de materiais para atender os mais diversos tipos de projetos. Por isso, é muito importante analisar os fatores durante a escolha do tipo de material. As tubulações industriais são amplamente utilizadas em indústrias petroquímicas, alimentícias, farmacêuticas e outras para transportar fluidos, podendo ser divididas em tubulações externas e internas, ou ainda com ou sem costura. Podendo ser divididas também quanto ao tipo de material. Os tubos metálicos são ferrosos e não ferrosos. Os ferrosos são de aço carbono, aço liga, inoxidável e outros. Os tubos de aço carbono possuem diversos benefícios, como aplicação diversificada, ótimo custo-benefício, excelente soldabilidade e durabilidade, representam cerca de 90% das tubulações industriais, as quais realizam transporte de água, óleos, gases, substâncias químicas e misturas com partículas em suspensão, e são representados na figura. Os tubos não ferrosos são os tubos de cobre, latão, níquel e alumínio e são um pouco mais caros. Os tubos plásticos podem ser de diferentes materiais, mas os principais são de PVC, que transportam água fria a 20 graus Celsius, CPVC, transportam água fria e água quente até 80 graus Celsius, PRR, água quente até 95 graus Celsius. São utilizados em projetos distintos, mas no geral estão presentes em processos mais simples, por não serem tão resistentes e duráveis como os tubos metálicos. Sobre as aplicações de tubulações, inicialmente vou começar a falar sobre os tubos sem costura. Eles são construídos sem nenhum tipo de solda, como o próprio nome já diz. Eles são muito utilizados em projetos que se referem à aplicação de pressão, seja ela de óleo ou vapor, por exemplo, para gerar grandes esforços, tais como os pistões hidráulicos e as caldeiras, garantindo maior precisão e confiança para o nosso projeto. Já os tubos com costura, eles são construídos a partir da soldagem de uma chapa de metal, cuja costura fica praticamente imperceptível. Eles são utilizados em diversos nichos das indústrias, como automobilística, máquinas agrícolas, equipamentos no geral e usinas de açúcar. E por fim, os tubos plásticos, que têm como principal material o PVC, como a Thaís já comentou, que é um material leve, bastante resistente e possui a capacidade de preservar propriedades dos mais diferentes compostos. Então, ele vai ser muito utilizado em sistemas de fornecimento e tratamento de água e esgoto, drenagem, sistemas de irrigação e captação da água da chuva. Falando agora sobre as válvulas, a válvula é um acessório destinado a bloquear, restabelecer, controlar ou interromper o fluxo de uma tubulação. As válvulas de hoje podem, além de controlar o fluxo, controlar o nível, o volume, a pressão, a temperatura e a direção dos líquidos e gases nas tubulações. As válvulas podem controlar fluidos de todos os tipos, do gás mais fino a produtos químicos altamente corrosivos, vapores superaquecidos, abrasivos, gases tóxicos e materiais radioativos. Podem suportar temperaturas criogênicas, a área de moldagem de metais e pressões de altos vácuos até pressões altíssimas. Falando agora sobre a válvula globo, são empregadas onde é necessário realizar operações frequentes de abertura e fechamento, como também controle de vazão na graduação. São válvulas manuais mais apropriadas e muito utilizadas no controle de fluxo quando é necessária a regulagem da vazão ou da pressão do fluido, utilizadas em vapor, gás, ar, petróleo, água e gás natural, em condições de alta ou baixa pressão. Agora sobre a válvula gaveta, é a válvula mais utilizada, simples e eficaz. Quando totalmente aberta, sua obstrução à passagem do fluxo é mínima. São empregadas em processos onde processos de abertura e fechamento não são frequentes. Continuando sobre os tipos de válvulas, essa é a válvula esfera. Ela possui esse nome devido ao seu obturador ser em formato esférica e vazada, que é onde o fluido passa quando está totalmente aberto e alinhado. É a melhor opção para um bloqueio ou uma abertura rápida devido à sua agilidade de operação. Ela tem uma ótima estanqueidade, mesmo em alta pressão, e tem perda de cargas praticamente desprezível. São operadas por alavanca ou por operador por engrenagem. A válvula de retenção é utilizada para prevenir a reversão do fluxo de forma rápida e automática, pois ela permite o escoamento do fluido num único sentido e impede seu retorno no sentido contrário. Usa a energia do próprio fluido para que seu ciclo operacional ocorra, então ela não precisa de força humana ou de outra tração externa para funcionar. Ela tem uma boa utilização com vapor, ar, gás de carvão, óleo ou gás de óleo em altas ou baixas temperaturas e pressões. Tem a válvula agulha também, que recebe esse nome porque são projetadas com agulha de metal. Na maioria das vezes são produzidas de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. São empregadas em todos os setores industriais e em aplicações de controle do fluxo com alta pressão. Por fim, tem a válvula borboleta, que consiste em um anel do mesmo diâmetro da tubulação, com um disco que gira dentro do anel em torno de um eixo, abrindo ou obstruindo a passagem do fluido. É utilizado especialmente para gases e líquidos em baixa pressão, pois possui baixa queda de pressão, baixo custo e ação rápida.
Falando um pouco sobre a aplicação dessas válvulas, a válvula Globo, como ela oferece um bom controle para a regulagem do fluxo de líquidos e de gases, geralmente são utilizadas em operações frequentes de abertura e fechamento de linhas, e isso acontece muito nas indústrias de gás e petróleo. A válvula gaveta é muito utilizada em canalizações, que transportam água bruta tratada ou esgoto gradeado, sob pressão, desde que seja a temperatura ambiente ou que não exceda 60 graus Celsius. A válvula esfera apresenta alta resistência à corrosão e altas temperaturas e altas pressões. Então, são muito usadas na indústria petrolífera, mas também podem ser usadas com uma grande variedade de aplicações, como transmissões, dutos e armazenamentos, processamento de gás, entre outros. Elas oferecem uma proteção confiável contra vazamentos, o que é especialmente benéfico em aplicações de gás. A válvula de retenção, elas são aplicadas em qualquer local que não deva ocorrer o fluxo do fluido em sentido contrário ao escoamento padrão. Então, suas aplicações industriais são no recalque e sucção de bombas e na saída de vapor de caldeiras. Já a válvula agulha, ela tem aplicabilidade em água, óleo mineral, sintético e vegetal, em fluidos em vapor e em ar. E para finalizar, a válvula borboleta, ela possui aplicações em diversas indústrias, como a farmacêutica, química e petrolífera, indústria de alimentos, abastecimento de água, entre outros. Essas válvulas, elas são adequadas para o manuseio de polpas abrasivas e líquidos com quantidades relativamente grandes de sólidos a baixas pressões. Falando um pouco sobre os acessórios das tubulações, os acessórios para a solda de topo são usados em tubulações na prática industrial e são fabricados em ácido carbônico, ácidos ligas e ácidos inoxidáveis. Os principais tipos de acessórios são joelhos de 45, 90 e 180 graus, cruzetas, reduções concêntricas e excêntricas, células, colares, tampões e virolas. Os acessórios para a solda de encaixe são fabricados em ácido carbônico, ácidos ligas, ácidos inoxidáveis, metais não ferrosos e diversos plásticos. Os acessórios para encaixe de materiais plásticos devem ser soldados por aquecimento ou colados aos tubos com adesivo adequado à resina plástica. Os principais acessórios são joelhos de 90 e 45 graus, luvas normal e de redução, cruzetas, tampões, uniões e colares. Os acessórios rosqueados são normalmente usados em tubulações prediais e em tubulações industriais secundárias. E esses acessórios são fabricados em uma grande variedade de materiais e tipos e diâmetros nominais. Os acessórios flangelados são fabricados principalmente de ferro fundido e esses são empregados em tubulações de grande diâmetro e de baixa pressão. O seu uso é bastante raro na prática. Bom, comentando agora um pouco sobre as aplicações e acessórios que a Roberta acabou de comentar, a solda do topo é o sistema mais usado em tubulações de qualquer tipo de aço. Aços carbonos, aços ligas e aços inoxidáveis. Pode ser empregado em toda a faixa usual de pressão e de temperatura, inclusive para serviços severos, sendo por isso o sistema de ligação mais empregado para tubulações de 2 polegadas ou maiores em indústria de processo. Os acessórios para solda de encaixe, esse tipo de ligação soldada é usado na maioria de tubos industriais em toda a faixa usual de pressões e temperatura, assim como a solda de topo. Também é usado em tubos de aço de qualquer tipo, em tubos de metais não ferrosos e de plásticos. Os acessórios rosqueados são as ligações que são as únicas usadas para tubos galvanizados, tanto de aço como de ferro forjado, porque a soldagem em material galvanizado sempre apresentará defeitos, sendo proibida por algumas normas de projeto. Empregam-se também, embora não exclusivamente, em tubos de aço carbono, aços liga, ferro fundido e materiais plásticos, sempre limitados até o diâmetro nominal de 4 polegadas. E também os acessórios flangeados, que esses tipos têm 2 casos específicos. Um, para ligar os tubos com as válvulas e equipamentos, bombas, compressores, tanques, vasos, etc. E também, às vezes, em determinados pontos no correr da tubulação, onde seja necessário facilidade de desmontagem. E para ligação corrente de um tubo no outro. Os acessórios flangeados de aço fundido, de uso bastante raro na prática, podem ser usados em tubulações industriais para uma grande faixa de pressões e temperaturas de trabalho, mas o seu emprego deve ser restringido apenas aos casos em que seja indispensável uma grande facilidade de desmontagem ou algumas tubulações com revestimentos internos devido ao custo elevado, grande peso e volume, necessidade de manutenção e risco de vazamento. Bom, essas são as nossas referências. O nosso muito obrigado e estamos disponíveis para qualquer dúvida.